Boa noite a todos e todas. O tema do nosso seminário é Educação de Jovens e Adultos e o Legado de Paulo Freire. Esse seminário ele foi desenvolvido por mim, Jaiane Costa Cruz, por Isabela Martins e também por Jardine Rodrigues. Antes da gente adentrar ao legado deixado por Paulo Freire, antes da gente fazer esse passeio pelo legado de Paulo Freire, primeiramente devemos conhecer quem foi Paulo Freire. A gente tem que entender um pouquinho quem foi Paulo Freire. Então, Paulo Freire, ele nasceu em Jaboatão, em Recife, no dia 19 de setembro de 1921 e faleceu em São Paulo no dia 2 de maio de 1997. Ele ingressou em uma escola particular, aos 16 anos, como bolsista, e ali mesmo ele começou sua carreira como educador, E é considerado aí pelo mundo afora, internacionalmente, como um dos mais notáveis pensadores da história da pedagogia. Foi concebido o patrono da educação brasileira e é autor aí da obra mais conhecida, que é a obra intitulada Pedagogia do Oprimido. Paulo Freire foi aquele educador, que priorizou os sujeitos excluídos como protagonista. Paulo Freire ele visava trabalhar com populações menos favorecidas, populações de trabalhadores, populações mais pobres, indígenas, e foi a partir dessas classes, dessas populações, que ele iniciou todo o seu trabalho de alfabetização. E daí ele começou a produzir suas pedagogias, e irei ressaltar, frisar alguns pontos da pedagogia mais conhecida mundialmente, que é a pedagogia do oprimido. Nesta obra, o autor busca refletir acerca de como a educação escolar está organizada para reproduzir os processos de dominação. Aí, Freire ele faz um debate entre o opressor versus o oprimido dentro de um contexto da sala de aula. Paulo Freire ele escreve que a pedagogia do oprimido, como pedagogia humanista e libertadora, ela terá dois momentos distintos. O primeiro momento é que os oprimidos eles vão velando ao mundo da opressão e vão comprometendo-se na praxe, com a sua transformação social. O segundo é em que, transformada essa realidade opressora, essa pedagogia ela deixa de ser para o oprimido, e passa a ser a pedagogia dos homens em processo permanente de libertação. Então, Paulo Freire ele defendia uma educação revolucionária, uma educação pela qual o oprimido ele alcançaria uma transformação social. Segundo Freire, o modelo de educação empregado há muito tempo no Brasil e que até hoje ele é muito vigente, não leva o aluno a pensar, não leva o aluno a buscar soluções para os problemas. Ele então criticava esse modelo de ensino conteudista, esse modelo de ensino tradicional, uma vez que o aluno ele tornava acrítico, não tornava o aluno crítico e também não formava um aluno questionador. Paulo Freire ele destaca nesse contexto uma concepção de educação libertadora. Afirma ainda que a pedagogia do oprimido é aquela dos homens e das mulheres empenhando por sua libertação, por sua emancipação e que para isso é preciso por parte dos mesmos a compreensão de suas necessidades e de suas potencialidades. Na obra Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire aponta e defende uma educação para que todos possam se emancipar mediante de uma luta libertadora. Se olharmos para o legado de Paulo Freire, ainda em seu livro Pedagogia do Oprimido, encontraremos dois tipos de educação. A primeira delas, criticada por Paulo Freire, e que ele denominou de educação bancária. Segundo ele, a educação bancária é um dos instrumentos de opressão, e esse tipo de modelo de educação ele consiste na transferência de conhecimento que são depositados pelos professores e arquivados pelos alunos. Esse modelo de educação considera o aluno como um indivíduo incapaz de produzir conhecimento, de problematizar situações, Tal modelo, ele parte do pressuposto de que o professor é detentor do saber, é detentor da verdade, e é colocado, o professor como sujeito da aprendizagem e o aluno como objeto, mantendo, portanto, essa educação ela faz com que o aluno, o educando, ele seja aquela pessoa alienada,
oprimida, passiva e também a crítica. Nessa visão de educação bancária, o conteúdo, os conteúdos são automaticamente desligados da situação existencial do aluno. A comunicação era unilateral e o conhecimento é elitista, e também autoritário. Paulo Freire, ele criticava esse tipo de transferência de conhecimento, ele criticava esse papel passivo, esse papel de depósito do aluno. Como ele bem colocou, que ensinar não é transferir conhecimento, mas sim, criar possibilidades para a sua produção ou para a sua construção. Em contrapartida à educação bancária, Paulo Freire ele propõe uma educação mais humana, que é a chamada educação libertadora e problematizadora. Esse modelo de educação tem como premissa a humanização dos educadores e também dos educandos, ou seja, tem como premissa uma educação como prática social humanizadora. Nessa perspectiva educacional, o papel da educação é problematizar o objeto de ensino e possibilitar ao educando uma participação ativa na hora de aprender e principalmente a questionar a realidade no qual ele está inserido, através de uma visão crítica, respeitando sua cultura e também respeitando a sua história de vida. Tal concepção educacional, para Paulo Freire, é fundamentalmente uma situação na qual tanto os educadores quanto os educandos devem ser os que aprendem, então, ou seja, devem ser aqueles que aprendem juntos, Nenhum é detentor maior do saber, todos aprendem juntos. Pois como crê o Paulo Freire, ninguém educa ninguém, Ninguém educa a si mesmo, mas os homens educam-se em comunhão, mediatizados pelo mundo. Essa é a educação libertadora e problematizadora proposta pelo autor, que tem como pilar fundamental o diálogo. Freire ele afirma que a dialogicidade é a essência da educação como prática de liberdade. Portanto, esse modelo de educação, tanto o educador como o educando são sujeitos do ato do conhecimento, no qual elimina toda essa relação de autoridade, uma vez que essa prática de autoridade acaba inviabilizando o trabalho de criticidade, de curiosidade e de conscientização do educando. Outro conceito importante que Freire traz em seu livro Pedagogia do Oprimido é a relação da teoria e da prática. Quando se tem reflexão e ação mútua entre a prática e a teoria, isto é, quando se tem uma prática orientada pela teoria e uma teoria que muda de acordo com a prática, temos o que chamamos de praxis. Freire ele definiu praxis como sendo a teoria do fazer, Isto é, a teoria, que é a ação, e a reflexão, que é a prática, elas se dão simultaneamente, ou seja, elas são elementos interligados. Então, a praxis libertadora em Freire é muito importante no sentido de se orientar ao caminho da educação problematizadora. Isto é, no caminho da transformação social. Paulo Freire também destaca 3 momentos considerados por ele importantes aí para que ocorra a aprendizagem e também para que ocorra a formação integral da pessoa humana. A começar pelo momento da investigação temática, tá? Este momento ele consiste no estudo da realidade no qual o aluno, o educando, está inserido. Esse momento trata de uma investigação do modo de vida, do contexto que vive o educando. Então, Paulo Freire ele propõe esse momento onde o professor ele deve conhecer melhor o que já se sabe e daí aprofundar o conhecimento. É um momento de despertar no educando a curiosidade, de incentivar. O segundo momento é colocado por Freire a temática. Esse momento ele diz respeito à seleção de temas geradores, que deverão ser extraídos da prática vivida dos alunos. Neste momento, quem constrói aí o conhecimento é o educando, é o aluno. No terceiro momento, temos a problematização, também colocada por Freire. Essa etapa visa descobrir o sentido e o significado daquele conhecimento para a vida do aluno. Portanto, esse momento visa imprimir sentido, refletir sobre o que se faz, como se faz e por que se faz. Só para fechar minha fala,
A partir desse conhecimento, desse estudo, a gente pode, né, observar que Paulo Freire ele deixou uma contribuição para a educação brasileira muito extensa, né, e muito relevante. E foi pelo fato dessa contribuição, desse legado, né, deixado por ele em busca de uma educação libertadora, em busca do fim da opressão, que Paulo Freire ele sofreu, né? Não é à toa que Paulo Freire, em 1964, né, na ditadura militar, ele foi exilado, né? Ele sofreu um ataque por conta dessa pedagogia que ele pregava. Então, ele sofreu esses ataques e ainda sofre até hoje, né, na atualidade. Então, eu acredito, né, que seria ótimo se a pedagogia em qualquer escola de qualquer país, né, partisse aí do pensamento de Paulo Freire. Ele foi um educador, né, que deixou aí uma grande marca para a educação brasileira. Pedagogia da Autonomia é uma das obras mais importantes de Paulo Freire, que vai ser ali seu último livro a ser publicado, né? Ele foi o último livro a ser publicado. A obra ela apresenta orientações a respeito ali da compreensão da prática docente enquanto dimensão social ali da formação do ser humano. Paulo Freire ele anuncia a solidariedade enquanto compromisso histórico de homens e mulheres, né, como uma das formas de luta que capaz de propiciar e instaurar a ética universal do ser humano. E a sensibilidade com que problematiza e conscientiza o educador aponta para a dimensão estética de sua prática, né? Bom, a pedagogia da autonomia, esse livro, ele vai tratar da autonomia do educando e do professor, né? Sendo uma autonomia de construção nesse sentido. Né, Paulo Freire nos direciona, né, como construir essa autonomia para o educando, também para o aluno. Embora, né, seja um livro velho, né, um livro antigo, ele traz questões bem atuais e pertinentes, porque o professor vive hoje um grande desafio, um grande conflito, né, entre os desafios que ele vai encontrar na sala de aula, no dia a dia, e os desafios e questões geradas ali pelo que a sociedade ela vai exigir da educação de um modo geral. Então, segundo Paulo Freire, a educação parte de um conceito, né, problematizadora, na qual o conhecimento ele resulta ali, resultante, né, e crítico, reflexivo. Então, nessa perspectiva, a educação ela é um ato político, né, sendo o ensino muito mais que uma profissão, né, que vai exigir comprovados saberes em seu processo. Então, esses saberes que vão ser essenciais na prática pedagógica, como a ética e a estética, a competência profissional, o respeito pelos saberes do educando e o reconhecimento na identidade cultural, rejeição de toda e qualquer forma de discriminação. Então, a reflexão crítica da prática pedagógica, a correificação, né, o saber dialogar ali e escutar também, né, o querer bem aos educandos, ter uma alegria e esperança, né? Ter liberdade e autoridade, uma curiosidade e uma consciência do inacabado. Então, finalmente, né, ele vai relatar ali sobre a perseverança. Então, todo esse processo de construção utópica exige uma profunda perseverança para transformar as dificuldades ali em um campo de possibilidades, né? Então, é necessário que o aluno ali formando, desde o início de sua experiência formadora, assuma-se como um sujeito também, né, da profissão do saber, criando possibilidades para a sua construção, vivendo a autenticidade que é exigida pela prática de ensinar, aprender, participar de uma experiência total em que a beleza ela deve estar de mãos dadas ali com a decência e a seriedade, né? Então, o educando, ele não pode negar o dever de, na sua prática docente, ele reforçar a capacidade crítica, né, do educando. Então, bem como ali sua curiosidade, né, sua insubmissão. Então, uma de suas tarefas fundamentais é trabalhar com o educando a rigorosidade metodológica com quem deve se aproximar, né, do conhecimento. Então, aprender criticamente é possível, né, por parte dos educandos que vão ser ali, que vão transformando ali em reais sujeitos da construção e reconstrução do saber. Reconstrução do saber ensinado. Então, ao lado do educando, igualmente o sujeito do processo. Então, percebe-se desta forma a importância do papel do educador, o seu mérito, né? A vivência da certeza de que faz parte da sua tarefa docente não apenas ensinar os conteúdos, mas ensinar a pensar certo.
E uma das condições necessárias para se pensar certo é de não estarmos demasiadamente certos, né, de nossas certezas, não ter ali 100% certeza que a gente é o dono do saber. Paulo Freire, no seu livro Pedagogia da Autonomia, ele faz com que a gente possamos refletir a respeito ali das exigências da ação educativa criativa e a necessidade de disponibilidade ali da vida e os seus chamados, os seus chamamentos ali na docência. Então, refletindo, né, sobre isso, a gente compreende que esse contexto da pandemia, da Covid, ele tem sido uma possibilidade ali da gente dispormos, né, a vida e as situações limite do trabalho docente que vai surgir ali com a existência do Covid, né, do vírus que parou o mundo. Então, a pandemia de Covid-19 e as suas várias consequências nos campos sociais, política, econômica, educacional, entre outros ali, trouxeram à tona diversas questões coletivas e particulares que ficaram ali mais evidentes, por exemplo, que foi a desigualdade, a vulnerabilidade ali, social, a invisibilidade e o silenciamento ali, de uma parcela majoritária da população, a crise política nacional marcada ali, pelo negacionalismo da ciência, da educação e pela inaptidão ali, governamental. E o escancaramento das múltiplas fragilidades ali, humanas, sociais e subjetivas que foi bastante repercutida muito nas práticas educativas. Refletir sobre essas situações limite e os inéditos viáveis vivenciados ali na pandemia da Covid-19 é uma oportunidade de reconhecer que Paulo Freire, né, estava ali à frente do seu tempo. Segundo a Ana Maria Freire, o conceito de inédito viável, ele não se trata de obter soluções prontas, mas de sonhar com a possibilidade de agir ali no mundo, tornando ele, né? Transformando ele. Então, o sentido estabelecido ali por Paulo Freire, ele é o de sonho possível, né? Então, no diálogo ali realizado com Paulo Freire e Simiô, que é trazido ali no artigo da docente Sônia, ele pergunta a Paulo Freire, né, sobre a expansão do uso das tecnologias na educação. E ele disse que a gente não devia nem divinizar, nem diabolizar, né, a tecnologia, mas a gente precisa aprender a usar ela como uma ferramenta, né, a serviço da educação e dos excluídos, com o objetivo de excluir menos eles. Então, mesmo com tais vantagens apresentadas por essa tecnologia, o acesso, ainda que seja um fator ali de restrição em seu papel pedagógico, especialmente quando pensamos ali nas populações de baixa renda e nas poucas oportunidades que o Brasil tem, né? Então, segundo Softner, o diálogo entre Paulo Freire ali em 1995, ele nos mostra que a tecnologia moderna ela serve de mediadora ali para a construção de um novo jeito de ensinar e um novo jeito de aprender. Mas tem que garantir o acesso a ela, né? E garantir também seu emprego dentro do conceito de praxis, como foi ali proposto por Paulo Freire. Além também da construção e da manutenção da emancipação, né, da autonomia e do desenvolvimento humano para que possa intervir ali no mundo, né? Intervir ali global. Então, o papel dos educadores e das educadoras, ele tem que ser aquele de pensar novas formas de dar oportunidade e autonomia para os aprendentes ali em uma ação epistemológica. Bom, a obra Pedagogia da Esperança, de Paulo Freire, né, ela é um reencontro ali com a pedagogia do oprimido. É construída de 4 momentos, né? Em que esses se contemplam em um contexto relacionado a experiências, a formação e a inspiração das ideias do autor para a construção de suas pedagogias. Então, Paulo Freire, ele vai definir que o professor é mais do que um simples professor. Ele é um alfabetizador e, acima de tudo, um educador. Então, partindo de um princípio que o educando, ele traz consigo a experiência feita, né? Que, segundo o autor, segundo Paulo Freire, né, é um conhecimento que já é adquirido da pessoa, né? E que é fundamental,
bastante importância o educador ele estabelecer uma troca dessas experiências. Então, mas que não seja uma estagnação nessa primeira etapa, que através dessa abordagem a discussão cresça, né, por meio de uma elaboração de conhecimento conjunto, né, do conjunto todo. Então, a pedagogia do oprimido, ele vai, a pedagogia da esperança, né, o reencontro com a pedagogia do oprimido, ele vai remeter-se a movimentos sociais e às revoluções em prol da mudança e da transformação, porque os dominantes eles são caracterizados pelos capitalistas, né, que influenciam todo um sistema ali existente na nossa sociedade. E a educação é um dos meios que são usados para manipular, né, através de donos da verdade que ensinam ali tão somente para reprimir, né, mostrar a verdade e ensinar que eles dominam e ponto. Então, sem abrir ali um espaço para o outro lado da moeda. Para o outro lado, né? Nós vamos falar da educação de jovens e adultos na visão de Paulo Freire. A EJA ela é uma modalidade de ensino destinada a jovens e adultos que não tiveram acesso ou que por algum motivo não puderam concluir o ensino na idade própria. Por muito tempo, a EJA ela teve a função de suprir somente a escolaridade perdida. No entanto, hoje em dia, além dela ter a função de suprir a escolaridade perdida, ela também tem a função reparadora e qualificadora do homem como sendo um ser social apto a aprender. Através da educação é que se forma a sua identidade, a sua ideologia e o seu modo de vida. Freire já diz que o percursor da alfabetização dos jovens e adultos, assim sendo, né, o docente, ele é aquele que necessita construir o conhecimento com os seus alunos. E o discente é um dos eixos fundamentais de todo o trabalho. Freire foi o responsável pelo método que consiste na proposta de alfabetização de jovens e adultos. Ele toma o conceito de cultura como essencial para introduzir uma concepção de educação que seja capaz de desenvolver a impaciência e a vivência, os estados de procura da invenção e da reivindicação. A cultura, ela significa a expressão da realidade vivida, conhecida, reconhecível e identificada, cuja interpretação ela pode ser feita por todos os indivíduos, por todos os membros de uma formação histórica particular no resgate de uma concepção de cultura no sentido marxista como resultado do saber e do fazer do homem na relação com a materialidade e a história. Considera assim o meio que o homem vive é a sua realidade vivida. A primeira dimensão desse novo conteúdo, com o que ajudaríamos o analfabeto, ainda antes de iniciar a sua alfabetização, para conseguir a superação de sua compreensão, seria o conceito antropológico de cultura. Isso é, a distinção entre os dois mundos, o da natureza e o da cultura, o papel ativo do homem na sua realidade e com sua realidade, o sentido de mediação que tem a natureza para as relações e as comunicações entre os homens, e a cultura como aquisição sistemática e experiência humana. Freire, ele reporta a constante e a importância da cultura. O próprio homem escreve a sua história. Então, a concepção de educação de Paulo Freire, ela não pode ser percebida apenas como uma crítica à educação bancária, como uma crítica à educação tradicional e autoritária, mas sim como uma prática que comporta uma ética pedagógica e política profundamente democrática e libertadora. É uma educação que é contra a domesticação da educação, onde o homem não tinha a liberdade de conhecer, de levar sua realidade vivida e os seus conhecimentos para dentro da sala de aula.
Os educadores que se comprometem com a educação de jovens e adultos têm que possuir a consciência de necessidade de buscar um mecanismo, um método e uma teoria que estimule o público-alvo a não abandonar a sala de aula. O professor, ele tem o papel de estimular e de mediar o aluno. Uma das grandes preocupações de Freire era com relação à postura e à responsabilidade do profissional, do educador dentro da sala de aula, para com esses alunos do EJA. Os professores que trabalham com a educação de jovens e adultos, eles precisam se adaptar às novas mudanças. A mudança de se receber em sua sala de aula um aluno com mais idade e que ainda não sabe ler. A escola ela tem a obrigação e o dever de não ignorar esses alunos. Freire deixa uma frase muito interessante. Não há razão para se envergonhar por desconhecer algo. Testemunhar a abertura dos outros, a disponibilidade curiosa, a vida, os seus desafios são saberes necessários à prática educativa.